Hoje tá pago. Com Bruno Rafael. A gente fala sobre os riscos e benefícios dos esportes de praia. Mas antes, vamos de boa tarde, professor Bruno Rafael, seja bem-vindo. Boa tarde, Alex, Thaís, todos os nossos ouvintes. Mais uma terça-feira e hoje com um tema bem interessante que você já trouxe aí, que está muito em alta, mas também a gente precisa trazer alguns esclarecimentos e por isso que a gente está aqui hoje. Perfeito, professor. Inclusive, está virando febre, né? Virando moda aqui na capital, as arenas, né? Tem muitas arenas já abertas, construídas recentemente justamente para essas práticas como futevôlei, beach tênis, tem também outras modalidades e até mesmo muita gente que utiliza areia para preparo físico, né? Alguns preparamentos, alguns exercícios aí de preparo físico. Professor, quais os benefícios e, claro, quais os riscos também dessas modalidades, professor? Bom, Alex, como você mesmo disse, meu amigo, realmente é uma grande febre. E eu, como sempre digo, sou totalmente contra o sedentarismo. Tem aquela briga de tal modalidade é melhor, essa é menor, essa não gera tanto benefício. Eu sou totalmente a favor do exercício e contra o sedentarismo. Então, em todas as modalidades que aparecerem de exercício físico, para todos nós fazermos e não sermos pessoas sedentárias e sofrermos com esses problemas que o sedentarismo causa, eu sou favorável. Mas eu também sou muito favorável que tudo isso seja realizado da melhor forma possível, que todas as dúvidas que apareçam com essas modalidades relativamente novas sejam sanadas para que a gente tire o melhor de todas essas modalidades. E as modalidades de areia hoje, as modalidades de praia, você mesmo disse, o beach tênis, o futevôlei, o vôlei de praia, que está muito em alta também, eles são excelentes exercícios para você manter a forma do seu corpo, mais saúde. Mas, como você também disse, a gente tem alguns riscos. Mas vamos primeiro falar dos benefícios que as modalidades de praia, de areia, trazem hoje, Alex. Primeira coisa, melhora o condicionamento físico. Fato. Como você trabalha num terreno mais acidentado, você precisa fazer movimentações que o seu corpo não está tão apto, e isso vai gerando adaptações bem positivas. Então, melhora, por exemplo, o condicionamento cardiovascular, melhora também as musculaturas que são muito exigidas, principalmente os membros inferiores, no caso do futevôlei, no caso do beach tênis, que é muita mudança de direção, o vôlei também, mas principalmente nessas duas iniciais. A areia também gera uma questão de impacto axial menor. Então, o risco de lesões por impacto axial é menor. Só que qual é a grande questão? Isso todas as três modalidades citadas são modalidades de pivotagem. Aí você pode perguntar, professor Bruno, o que é um esporte de pivotagem? Um esporte de pivotagem é um esporte que combina muitas mudanças de direções, muitos giros, principalmente com o pé fixo na areia, giro do corpo, giro de apenas uma perna só. E isso é o que a gente chama de pivotagem, que a gente não encontra só nessas modalidades. Encontramos também no futebol de campo, encontramos também no handebol e em outras modalidades. E isso é muito importante entender, que há o risco reduzido para ações axiais, ou seja, quando você salta e cai na areia, você tem um impacto reduzido, mas quando você faz o trabalho de pivotagem, há um risco aumentado. E falando em risco, a gente continua falando dessa questão do terreno. A gente tem uma instabilidade do terreno, apesar dele amortecer a queda, ele gera muita instabilidade para as nossas articulações. Então, maior risco para entorse de tornozelo, maior risco para entorse de joelho, que são hoje as principais articulações que mais sofrem lesões nessas modalidades, e que eu venho tratando principalmente desde o início de 2024, então não é uma coisa muito nova. E por que a gente fala isso? Porque, Alex, como eu disse, quando virou febre, é legal, está todo mundo praticando, mas muitas pessoas que nunca praticaram nada, meu amigo, nenhuma modalidade esportiva, passaram a praticar sem nenhum preparo físico, sem nenhum tipo de fortalecimento básico, e aí entraram de cabeça na modalidade, né?
comprando ali as roupinhas que estão na moda para essa modalidade, os mangotes, a raquete, mas sem que o corpo estivesse adequado para fazer todas aquelas movimentações. Então começaram os problemas, as dores, as lesões de pé, tornozelo, quadril por causa do giro, cotovelo, sofrendo muito desse condiloalgia, os ombros também, algumas lesões de manípulo rotador. Um outro ponto, Alex, que a gente também precisa tocar é o risco de exposição exacerbada ao sol. A gente tem que falar muito sobre isso, porque a gente aqui na nossa clima, né, na nossa terra, a gente tem essa questão do calor ser forte, da temperatura ser sempre alta. Então, queimadura, insolação, desidratação também é um fator que a gente precisa observar. E o risco também de lesões por falta exatamente do preparo físico, de iniciar a modalidade sem qualquer tipo de base para essas ações. E algumas dicas para a gente praticar essas modalidades com mais segurança é sempre fazer um aquecimento adequado, então conversar com um profissional que está acompanhando. Se não tiver um profissional acompanhando, buscar um profissional de educação física que possa fazer esse acompanhamento, usar sempre. Bruno, mas eu estou praticando no final da tarde. Usa protetor solar. O sol está baixinho, ou está um dia mais nublado, mas usa sempre o protetor solar. E, por último, mas não menos importante, Alex, fortalecimento específico. É legal fazer 2, 3 vezes na semana, a modalidade de praia lá, o vôlei, o futevôlei, o beach tennis, mas fazer fortalecimento específico, seja na academia, no centro de treinamento funcional, em qualquer lugar, crossfit, enfim, ele vai ser primordial, tanto para o trabalho preventivo de lesões, quanto para a melhora da performance, Alex. Muito bem, professor. Tem um outro assunto aqui também que eu queria abordar com o senhor, a respeito dessas arenas, né? O cuidado que os proprietários ali, que os donos dos espaços tem que ter, e também a pessoa, principalmente que vai praticar o esporte, tem que ter, né? Um conhecido meu praticando futevôlei, um dia desses, teve um problema com areia. Ele contraiu micoses por conta dessa prática em um determinado ponto aqui da capital. Não vou citar o nome, mas era um espaço privado, né, em que ele esteve numa arena dessa e ele contraiu micoses e numa consulta foi diagnosticado ali, perguntaram onde ele esteve, se ele teve contato com areia contaminada, e ele lembrou que ele foi jogar futevôlei e acabou pegando aí essa micose. É uma situação também que tem que ter uma areia, um espaço tratado para a prática do esporte, né, professor? Perfeito, Alex. É muito importante a gente tocar nesse assunto. A areia desses locais tem que ser uma areia sempre tratada, tá bom? Muito importante tocar nesse assunto. Então, procure sempre quando você for praticar. Se você tiver interesse em praticar, converse com a organização do espaço, quem que coordena o centro de esporte lá, se há um tratamento adequado na areia regularmente. Isso que o Alex acabou de citar, o que você citou, Alex, é muito importante. Então, isso também é um cuidado que deve ser tomado. Um outro cuidado, Alex, que também deve ser tomado é se os profissionais que acompanham, o profissional do futebol, o profissional do beach tennis, o profissional, se são profissionais de educação física devidamente regularizados no sistema CONFES e CRES, que são os conselhos federais e regionais de educação física. Apenas profissionais de educação física podem fazer o acompanhamento da sua aula, né, dos alunos que estão praticando essas aulas. Então, além do controle da segurança com a areia e com os demais implementos que são utilizados nessas aulas, há também a necessidade de ter um acompanhamento de um profissional de educação física capacitado, Alex. Muito obrigado, professor Bruno Rafael Rodrigues. Até a próxima semana e mais uma coluna Hoje Tá Pago. Uma excelente continuação de semana para o senhor, professor. Até terça-feira que vem e hoje tá pago, hein?